Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, né? E eu quero deixar com os irmãos uma palavra do Senhor que possa abençoar a sua vida e a sua família. Lá em Salmo 106, versículos de 1 a 3, diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Amém? Eu desejo que Deus abençoe a sua vida de todo o coração, meu irmão, minha irmã, aquele que está assistindo, que a palavra de Deus possa mudar o seu viver, assim como está mudando as nossas vidas, né? Temos passado por momentos difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? E que nós não ajuntemos tesouros aqui neste mundo, e sim lá no céu, que é onde deve estar o nosso coração. A palavra de Deus diz isso, meus irmãos, que nós temos que dar graças a Deus em todo o tempo. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa cuidar de você cada dia mais, que você possa ver a glória de Deus sobre o seu lar, sobre os seus filhos, seu cônjuge, né? Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, vamos orar? Pai de amor, obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se estende nesses períodos, ó Pai, em que nos encontramos, ó Pai, com dificuldades, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, nos sentimos sozinhos, mas nós confiamos no teu poder, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fala, Deus, no nosso culto, quando nos ajoelhamos diante do Senhor e quando separamos tempo precioso na presença do Senhor. Obrigado, Pai, por esta comunhão que nós temos contigo. Obrigado porque um dia o Senhor nos separou para sermos totalmente seus, Pai. Filhos amados. Obrigado, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, para que possamos ser pessoas bem-aventuradas, como diz a tua palavra, dar graças ao Senhor cada dia que a gente acorda, Deus. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, não deixe que falte nada, Pai. O Senhor tem suprido as necessidades dos teus filhos, das tuas servas, dos teus servos. Muito obrigado por isso, Pai, porque o Senhor está cuidando da tua igreja. O Senhor está respondendo a cada oração, Pai. Conforta o coração daqueles, Pai, que estão perdendo entes queridos, Pai. Faça, Deus, o teu querer sobre a vida delas, Pai, para que elas possam entender a tua vontade, Pai, que é santa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Pai. Abençoe, ó Deus, cada lar da nossa igreja, Pai. Eu coloco cada pessoa, desde o pequenino ao mais experiente, nas tuas mãos, Senhor. Como sentimos falta uns dos outros, de estar perto uns dos outros, mas eis que o tempo é do Senhor. É seu tempo, Pai querido. Do Senhor é o tempo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo, Pai, mesmo de dificuldades. Nós cremos num Deus que pode mudar a história da humanidade. E este Deus nos escolheu para sermos luz a este mundo e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e usa-nos como instrumento para abençoar o nosso próximo. Em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Vamos agora ouvir um lindo cântico ao nosso Deus e logo depois estaremos ouvindo a palavra que o Senhor tem a nos ensinar na nossa Escola Bíblica Dominical, através do nosso pastor, que Deus o abençoe. E eu desejo a você uma ótima aula na presença de Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus, queridos. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo, 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 yeah. Vamos ao Senhor, Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, Senhor, Senhor, Deus, seu nome é santo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bondoso e eterno Deus. Estamos novamente aqui reunidos para a nossa escola bíblica dominical.
para esse momento tão precioso de aprendermos mais sobre a sua palavra, sobre o que ele tem falado e preparado para os nossos corações. Realmente conhecermos, né, as verdades fundamentais da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós estamos aqui reunidos no nome santo de Jesus, e que você esteja com seu coração aberto, seu coração disposto para realmente ouvir o que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Vamos agora nesse instante orar ao Senhor, antes de iniciarmos assim a nossa aula, a nossa quarta aula. Nós estamos estudando sobre 9 marcas de uma igreja saudável. É um tema pertinente, um tema extremamente importante para a nossa vida, e que possamos assim refletir para que possamos ter uma igreja saudável. O objetivo de Deus é que a nossa igreja seja uma igreja saudável e firme e forte com o Senhor. Então vamos agora orar ao nosso Deus, depois estaremos assim iniciando a nossa aula, a nossa quarta aula. Oremos ao Senhor. Deus, eterno Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus criador e sustentador do universo. Eu te peço, ó Pai, a tua direção, a tua sabedoria. Eu te peço, Deus, que só possa nos revestir, ó Deus, com o teu Espírito Santo, e que ele possa iluminar as nossas mentes, para que possamos falar com sabedoria, com clareza da tua palavra. Cuida, Pai, de cada um de nós. Fortalece a nossa vida, fortalece, ó Pai, nossos passos, fortalece a nossa igreja. Ó Deus, a cada família que está reunida agora para aprender mais da tua palavra, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade, então, ao nosso estudo de hoje. E o tema hoje é um tema muito importante. Parece ser um tema complicado. E eu vou tentar esclarecer para vocês, trazer mais claro possível para a mente de vocês, sobre o assunto de hoje, que é a lição 4, Teologia Bíblica. Então, a segunda marca, a lição 4, né, estamos falando das 9 marcas de uma igreja saudável. Nós falamos da primeira marca, que é uma marca fundamental, que é pregação expositiva. O que seria pregação expositiva, revendo um pouco o que nós aprendemos? É você realmente pregar as verdades contidas no texto. Não fugir daquelas verdades, por mais que elas sejam duras muitas vezes, né? Hoje muitos crentes querem ouvir somente coisas agradáveis, somente coisas maravilhosas. Querem ouvir sobre bênçãos, sobre promessas, sobre vitória, e tudo mais. E é o assunto do momento, o assunto que os crentes dominam, que as músicas que nós muitas vezes ouvimos, né, músicas, algumas delas dizendo ser música evangélica, música gospel, é o que elas assim ensinam, é sobre esses assuntos. Mas a Bíblia fala, além da Bíblia falar de promessas, de vitória, de bênçãos, a Bíblia fala muito sobre isso, de milagres. A Bíblia é um livro recheado dessas coisas. Nós temos que crer que realmente o milagre é possível, com certeza. Nós não podemos jamais, como povo de Deus, negar que é possível que aconteça milagres, que Deus venha intervir no nosso mundo. Se nós crermos assim, nós deixamos de ser teístas, mas passamos a ser deístas. Já expliquei nos temas anteriores o que era isso. Então, pregação expositiva é uma igreja que tem uma pregação fundamentada na palavra de Deus, não no conceito humano. A nossa pregação não pode ser feita no conceito humano. Quem faz isso são as seitas. Elas pregam o que lhe agradam. Elas pregam os seus conceitos. Eles batem na sua porta mostrando a Bíblia, mas vão pregar os conceitos deles, não os conceitos da palavra de Deus. Estão entendendo? Então, o assunto de hoje é sobre teologia. Então, a segunda marca, além da igreja ter uma pregação fundamentada na palavra de Deus, uma pregação pura, centrada em Cristo, né, levando o pecador ao arrependimento. Por mais que ela seja dura, temos que pregar essa palavra, não podemos jamais deixar de pregar. Eu estou lendo, por exemplo, o livro de Jeremias. Eu falei para vocês, nas minhas leituras diárias, minhas leituras bíblicas diárias que eu faço, eu estou lendo sobre o livro de Jeremias.
E o livro de Jeremias é um livro duro, onde Deus fala, não vou ouvir a oração desse povo. Onde Deus fala, né, que irá punir gravemente o povo. Que Deus mandará um exército do norte para destruir Jerusalém, destruir todas as cidades. Ou seja, Deus queria para si um povo santo, um povo reto. E Deus pesou a mão sobre o povo, porque o povo estava adorando a outros deuses, deixando o Senhor e adorando outros deuses, e em algumas situações adorando o Senhor e adorando outros deuses. Sendo uma vida dupla, uma vida espiritual dupla, que é abominável isso diante dos olhos do Senhor. Então é uma palavra dura. Então o crente que quer só ver coisas agradáveis, quando ele lê esse texto, ele foge desse texto. Então, ou seja, nós temos que também estarmos buscando uma palavra que fala sobre realmente restauração, sobre perdão. E a teologia bíblica, que é o assunto de hoje, nós vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, que está lá em Timóteo capítulo 3, versículo 15, tá? 1 Timóteo 3, versículo 15, que diz o seguinte: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha só o que Paulo diz. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja é, coluna e alicerce. Ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, e a igreja é realmente responsável por pregar a palavra da verdade. E quando nós falamos de teologia, esse assunto parece que é meio escabroso. As pessoas falam, olha, teologia é coisa do pastor da igreja. Pastor que estudou teologia, que foi para o seminário. Isso não é para mim não. Isso é para quem gosta de teologia. Então tem muito crente, isso é muito comum você ver isso na igreja. O pessoal falando assim, olha, eu não gosto de escola dominical porque o assunto é muito teológico. Eu não gosto da mensagem do pastor A, B ou C porque é muito teológico. Por quê? Porque o crente hoje, ele vive, na sua maioria, na superficialidade. Vocês sabiam disso? Nós somos grandemente, nós, não digo eu, claro, mas a maioria dos cristãos estão vivendo na superficialidade, querendo as coisas agradáveis, coisas simples, coisas que não sejam complicadas. Isso não só com relação à palavra de Deus, mas em tudo na vida. Tem muita gente que não quer, por exemplo, estudar para ter um emprego melhor, se empenhar, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, porque acho que isso aí é coisa que não é para ele. E nós sabemos que hoje quem não estuda não está conseguindo um emprego adequado. Mesmo aqueles que estudaram, que são formados, muitas vezes ficam desempregados, não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho. Então, ou seja, nós temos que se empenhar e ter uma melhoria contínua. O nosso mundo requer isso. E principalmente com relação à palavra de Deus, nós temos que ter realmente isso. Eu vou passar uns slides agora, você vai estar acompanhando aí na tela, que fala sobre essa questão fundamental, sobre essa segunda marca, que é sobre teologia bíblica. O que seria isso? O que seria teologia? Tá bom? Então vamos estar vendo aí na tela, você vai estar aí acompanhando, preste bem atenção, depois estaremos discutindo com mais intensidade esses assuntos.
Você acompanhou aí os slides, né? Viu aí? Espero que você tenha aprendido, entendido o que o nosso slide está falando, né? Então, o ponto-chave dessa lição de hoje, essa segunda marca da igreja, de uma igreja saudável, é que a igreja tem que ter uma teologia bíblica, uma teologia fundamentada na palavra de Deus, que não vê somente o texto em parte, mas vê a revelação como um todo. O que seria isso? Nós não podemos simplesmente criar doutrinas em cima de um único versículo. É uma regra de interpretação bíblica, é você olhar a Bíblia como um todo, o seu contexto histórico, a situação da época, ver se aquele versículo tem ligação com outros versículos. Você não pode pegar um versículo e em cima dele criar uma doutrina, uma verdade, e assim estar pregando, porque senão você pode estar gerando alguns problemas. As seitas fazem assim. Então, quando nós falamos de teologia, e uma coisa que eu coloquei nesse slide, importante que o autor coloca também na lição de hoje, é que todo cristão é um teólogo. O que seria isso? Todo cristão é um teólogo. Todo cristão deve crescer no conhecimento teológico. Não quer dizer que ele tem que pegar, a partir de segunda-feira, ir lá fazer matrícula num seminário teológico, numa faculdade teológica, no curso de teologia, assim, está estudando aí 4, 5 anos, sei lá. Não. É claro que hoje o acesso ao estudo teológico está muito mais simplificado. Anos atrás, você tinha que estar numa faculdade teológica. Então, para você estudar teologia, você tinha que ter, acima de tudo, vocação para aquilo, e você teria que ter uma indicação da sua igreja. Quando eu estudei teologia no seminário, quando eu fui chamado ao ministério pastoral e estudei teologia, e a ICEB entende que o pastor da ICEB, todo pastor da ICEB, é necessário que ele tenha formação teológica. É fundamental. Ninguém é ordenado, consagrado. A denominação não entrega na mão do pastor uma igreja para ele pastorear e cuidar se ele não tiver teologia. Não tem como. Porque o pastor tem que estar aprendendo ferramentas importantes para trabalhar no seu ministério. O curso de teologia não é que eu vou me inscrever nesse curso para aprender mais sobre a Bíblia. Tem muitas pessoas que pensam assim, vou entrar lá no curso de teologia para conhecer mais a Bíblia. Você deve conhecer a Bíblia antes de entrar lá. Você não vai lá meramente estudar a Bíblia. Você vai estudar ferramentas técnicas de como você aprofundar no estudo bíblico. Você vai aprender um pouco das línguas originais, grego, hebraico. Você vai estudar sobre hermenêutica, que é a interpretação, a ciência que trabalha a interpretação bíblica, a exegese. Você vai estudar sobre aconselhamento pastoral, sobre teologia de missões, teologia sistemática, ou seja, psicologia, filosofia. Então o curso teológico é bem complexo. Não quer dizer que você vai ter que entrar no curso de teologia, não é isso. Mas ser um teólogo é alguém que estuda com profundidade a palavra de Deus. É alguém que não fica na superficialidade. Então, quando nós estamos fazendo um estudo na igreja, tem muito crente que não vai. Tem muito crente que não gosta. Por quê? Porque ele não quer se aprofundar. Ele não consegue ficar parado ali sentado, ouvindo, aprendendo. É claro que você não vai ali na escola dominical para sentar e apenas ouvir, mas aprender, assimilar, verificar se é isso que o professor está ensinando, está conferindo com a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Então é buscar ter um conhecimento mais profundo do que a Bíblia diz. Teologia bíblica tem a ver com estudo teológico sobre o que a Bíblia está dizendo, quais são as verdades que ela está revelando. Nós vamos estar vendo na lição de hoje 2 tipos de teologia: teologia sistemática e teologia bíblica. Elas trabalham em conjunto, né? Mas tem uma certa distinção uma da outra. Então é importante, como eu falei para vocês, conhecer bem a palavra de Deus. Porque se você, por exemplo, for pegar um membro de muitos grupos, de muitas seitas por aí, eles conhecem muito bem as doutrinas que eles defendem. Por exemplo, você pega, por exemplo,
um Mormon, ele conhece muito bem as suas doutrinas. Quando ele bate na sua porta para evangelizar, se você não tem um conhecimento bíblico, não tem maturidade, se você não tem uma vida cristã saudável, você pode ser muito bem tragado, muito bem iludido por esses grupos, porque eles usam de sagacidade. Eles são como uma cobra, né, que vai ali aos pouquinhos para tragar a sua presa. Para esses grupos, é muito melhor ganhar uma pessoa que já tem um conhecimento bíblico, né, pescar no aquário, do que ir para o mundo ganhar uma pessoa que não conhece nada de Deus, nada da Bíblia. Então você pega, por exemplo, os mormons, eles conhecem muito bem as suas doutrinas. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e aparece, quando você liga o YouTube, você está assistindo ali um vídeo, sempre tem a propaganda, né? E tinha uma propaganda sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, falando sobre os livros dos Mormons, que é um livro herético, que fala que Jesus, ele não completou a sua obra na cruz, ele veio aqui depois pregar para os índios aqui, para os povos que moravam na América, né? Você pega, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles conhecem muito bem o que eles acreditam. Aquele pessoal que sai na rua com a sua maletinha para evangelizar, para bater de porta em porta, entregando literatura nos pontos de ônibus e tudo mais, são pessoas que conhecem muito bem cada ponto da sua doutrina. São pessoas que se aprofundam teologicamente no assunto. Os adventistas conhecem muito bem seus ensinos, que Ellen White tem ela como profetisa, e assim eles conhecem muito bem as suas doutrinas. Você pega os espíritas, conhece muito bem o espiritismo. Para quem já frequentou o espiritismo, sabe o que eu estou falando. O espiritismo kardecista, o iniciante tem que ler vários livros, se aprofundar nas suas doutrinas, para depois assim tornar um espírita. E nós, como povo de Deus, como povo evangélico, nós que dizemos ter a verdade, nós que dizemos crer na palavra de Deus, nós vamos viver na superficialidade? É o que está acontecendo com muitos crentes hoje. Se você pergunta algo um pouco mais complicado na Bíblia, eles não conhecem. Não conhecem. Não sabem nem onde estão os livros da Bíblia, muitas vezes. Ou seja, por quê? Porque nós estamos deixando ser iludidos por este mundo, por este século. E Paulo, aqui aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Olha que interessante, né? Paulo nos alerta que nós não podemos viver conforme o modelo, os padrões deste mundo. Paulo já lá atrás falando, alertando isso. Então o cristão verdadeiro, ele procura se aprofundar na palavra de Deus. Ele procura realmente crescer no conhecimento da graça e do poder do Senhor. Hoje nós somos pessoas privilegiadas, nós temos acesso a diversas ferramentas úteis para a nossa vida. Nós temos hoje acesso à internet, né, muito mais fácil. Nós temos acesso às redes sociais. Nós conseguimos falar com o mundo. Nós recebemos informações em tempo real. E muitas vezes nós recebemos nos nossos celulares, nos WhatsApps, né, que nós recebemos, coisas secundárias, coisas que não têm valor, brincadeiras, piadas, muitas vezes coisas até que desagradam a Deus, né? Então, ou seja, e nós deixamos de se aprofundar na palavra de Deus. Tem muito que a gente fala: pastor, desculpa, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu levo 3 horas para chegar do meu trabalho. Mas com certeza, quando ele entra no trem, no ônibus, ele conecta ali o seu celular, vai fazendo, brincando ali no jogo online, você vai vendo ali o Facebook, os recados que você vai recebendo, enviando mensagens. Eu vejo isso. Quando eu vou para o meu trabalho secular, eu vejo. Todo mundo no trem está conectado. Dificilmente alguém não está conectado. Você pode muito bem abrir a Bíblia ali e ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nem que for um capítulo por dia. Isso vai enriquecer a tua mente. Então, ou seja, ser um teólogo não quer dizer que você é um teólogo, né, falando como se fosse profissionalmente falando, né, ou academicamente falando.
Mas todo crente é alguém que estuda a palavra de Deus. Teologia é a ciência que estuda sobre Deus, que se revelou na sua palavra. A verdadeira teologia é isso. Hoje nós temos acesso à teologia. Hoje você consegue estudar teologia à distância. Hoje tem inúmeros cursos de teologia à distância. Hoje até as faculdades seculares estão oferecendo o curso de teologia reconhecido pelo MEC. É claro que você entra ali num curso daquele, você não vai aprender a Bíblia, porque pouco vai estudar a Bíblia, porque eles vão estudar sobre diversas religiões. É mais um curso de ciência da religião do que propriamente dito teologia, porque ele vai estudar sobre diversas religiões e tudo mais. Então, quando nós falamos de teologia, não se assuste não, mas você deve ser alguém que deve se aprofundar na palavra de Deus. Não viver como eu coloquei no slide, o modelo do mundo de hoje é viver na superficialidade. Somente ter coisas simples, rápidas, que eu posso fazer rapidamente sem me aprofundar. As pessoas não querem, da sua maioria, se aprofundar no conhecimento. Mas o cristão tem que ser diferente. Nós temos que conhecer bem as nossas doutrinas, conhecer bem o que a Bíblia nos ensina, conhecer bem as verdades reveladas na palavra de Deus. É claro que não estou dizendo que você tem que decorar toda a Bíblia ou conhecer toda a Bíblia, mas você deve conhecer as suas doutrinas. Você deve fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Se você, como eu falei para vocês, se você pegar um adepto de diversas seitas por aí, eles conhecem profundamente o que eles acreditam e defendem ser verdade. E quando chega na casa de muitos cristãos, ele coloca cristãos em xeque. E muitos cristãos fracos acabam caindo, cedendo. E para eles é uma vitória. Eles celebram mais alcançar um crente que tem um certo conhecimento do que alcançar uma pessoa que não conhece nada. Eles querem pessoas assim. Então tome muito cuidado. Então a lição de hoje fala sobre isso, né? Sobre teologia bíblica, que é uma marca de uma igreja saudável, né? De uma igreja saudável. Como eu falei para vocês, sociólogos e jornalistas têm apontado para a crescente superficialidade da sociedade, né? A internet proporciona acesso rápido à informação, mas estimula pouca retenção e reflexão. Então as pessoas ligam no jornal, ouvem aquelas notícias e não é capaz de refletir sobre aquilo que está sendo dito lá. Se é verdade ou não, aceitam aquilo como verdade. Não investigam. Então nós não podemos ser assim, de maneira alguma. Eu vou ler um texto para vocês em Atos, capítulo 17, que fala sobre os bereanos. Atos 17, versículo 11. Eu vou ler para vocês esse texto, que diz o seguinte: olha só que interessante como aqueles irmãos eram irmãos exemplares, irmãos que realmente não viveram na superficialidade, tá? 17, versículo de número 11, diz o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando a Escritura todos os dias, para ver se as coisas eram assim de fato. Eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, né? Então, ou seja, quando Paulo pregou lá em Bereia, os bereanos eram pessoas nobres, aqui diz o texto, tá? Que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam com avidez, com alegria a palavra de Deus, mas examinando para ver se as coisas eram assim de fato. Se Paulo estava falando a verdade. Não aceitavam as coisas à primeira vista. Então, ser um cristão teológico é alguém que não aceita qualquer teologia que está sendo pregada por aí. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, né, recentemente, isso há pouco tempo, surgiram algumas teologias complicadas no seio da igreja, que tentam enganar muitos crentes, né? São artimanhas do inimigo para perverter a igreja, atrapalhar a sua missão e desviar muitos crentes do seu propósito e tudo mais, né? E levar muitos a crer no erro. Por exemplo, você pegava um tempo atrás a teologia da libertação. Não sei quantos aqui já viram falar nisso. A teologia da libertação pregava um Jesus social, que a salvação vem em fazer o bem.
É uma teologia que não pregava um Cristo que veio dar a sua vida em resgate da nossa, que a salvação é única através de Jesus. Ele olhava somente o lado social, ele olhava para o pobre, não para Deus. É claro que nós temos que nos preocupar com os pobres, com os necessitados. É o nosso dever como cristão. Paulo diz em Atos capítulo 2 que fomos salvos para as boas obras. Então nós temos que praticar boas obras, se preocupar com aqueles que estão necessitados, ajudá-los nas suas dificuldades, como igreja, esse é o papel da igreja. Mas isso não promove a salvação, isso não é o nosso principal papel, né? É proclamar o Evangelho de Cristo. E um braço da igreja é agir de maneira social. Outra teologia também que tem aí persistido e tem continuado muito, e levado muitos líderes, né, a se afastar do Evangelho puro e simples, é a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É uma teologia fundamentada em bens materiais, que diz que o crente, né, ele pode ser rico, basta crer em Jesus, basta determinar, basta exigir de Deus, nós temos que exigir os nossos direitos. Então a teologia da prosperidade, ela envolve uma série de coisas que levam o crente ao sincretismo. A teologia da prosperidade é defendida pelos grupos Seichonoye, para você ter uma ideia. Eles têm lá uma teologia da prosperidade também lá. É uma teologia que leva o homem a olhar para os bens materiais e esquecer de Deus. Que leva o homem a pensar nessa terra e esquecer que o nosso objetivo é a glória celestial. Nós caminhamos para a Canaã celestial. Outra teologia que tem crescido muito, tem levado muitos líderes à ruína, é o teísmo aberto. O que seria isso? É uma teologia que ensina que Deus não sabe todas as coisas. Que Deus não é plenamente soberano. Então, estão entendendo, meus irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. São coisas, é claro, que você talvez não conhece, ou talvez não estudou com profundidade, mas temos que filtrar o que nós ouvimos pela palavra de Deus. Tem muitos hinos que nós cantamos, que são hinos que vão contra o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. Então temos que ouvir aqueles hinos e filtrar pela palavra de Deus, né? De Deus. Tem um hino que até já compartilhei com os irmãos que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Peraí, eu estou falando isso não é a maneira que eu falo com Deus, assim. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não. A Bíblia nos ensina que nada é nosso, tudo pertence a Deus. O nosso salário, os nossos bens, a nossa família, pertence ao Senhor. Deus, nós somos mordomos. Deus confiou em nossas mãos para que nós possamos administrar. Mas tudo pertence a Deus. Quando eu entrego, eu vou à frente ofertar o meu dízimo, eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Aquilo que eu administro. Caso contrário, eu estou roubando a Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom, irmãos? Então, nós temos que entender isso, que a teologia, há muitas teologias complicadas. Então, o autor vai falar o seguinte na nossa lição, o primeiro ponto, que é teologia sistemática. O que seria, então, teologia sistemática, né? A teologia sistemática é um resumo dos ensinos bíblicos da nossa fé. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Qual a diferença de teologia sistemática e teologia bíblica? Teologia sistemática, o nome já diz, algo sistemático, algo que tem um sistema. Então, ou seja, teologia sistemática é quando eu vou defender e estudar dentro da palavra de Deus, acima de tudo, que a palavra de Deus é o alicerce, aquilo que eu acredito. Por exemplo, a doutrina sobre Deus. Eu tenho que filtrar pela palavra. O que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia apresenta o Deus triuno. Um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Que é um só ser, porém, que subsiste em 3 pessoas. O que a Bíblia diz sobre salvação? A teologia da salvação. Doutrina da salvação. Que a salvação só alcança mediante Cristo. Mediante a graça. Pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. A doutrina, por exemplo, do Espírito Santo de Deus, que Ele é a terceira pessoa da Trindade, que Ele santifica, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele, quando nós nos convertemos a Cristo, é claro,
que ele realmente nos consola, nos direciona. Ou seja, a doutrina do pecado, também sobre a Bíblia diz que todos pecaram, que pecar é errar o alvo, que pecar é desobedecer para com Deus, que nós temos em nós a natureza pecaminosa, a doutrina das últimas coisas, que Cristo voltará para nos buscar, que a igreja será arrebatada, né? A doutrina sobre anjos, o que a Bíblia fala sobre anjos? Então, ou seja, isto é teologia sistemática. Eu tenho lá um sistema e cada um desses pontos eu vou firmar minha fé baseado na palavra de Deus. Então, isso que é teologia sistemática, né? Ou seja, por exemplo, nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé tem vários pontos, vários artigos ali que nós defendemos, que nós, como cristãos evangélicos, cremos, né? Que está em consonância com diversas igrejas evangélicas, né? Essencialmente evangélicas. Então, a doutrina da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, né? Que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia tem 66 livros. Então, ou seja, o que a Bíblia assim nos ensina. Estão entendendo? Tudo isso é importante, nós sabemos. Então, isso seria, né, a teologia sistemática que você viu aí na lição, você recebeu por WhatsApp aquele arquivo em PDF que eu te mandei. É importante você depois ler melhor esse ponto, tá? Que vai falar daquilo que nós, assim, acreditamos, tá? Então, tudo que a Bíblia, assim, nos revela, tá bom? Eu vou dar um exemplo a vocês de superficialidade. Uma vez eu estava numa reunião de jovens. Isso já faz um certo tempo atrás, alguns anos, né, atrás. Mais ou menos, acho que mais de uns 20 anos atrás. E num culto de jovens. Nós estávamos ali na igreja que eu pastorei lá no Grajaú, na Igreja Batista Boas Novas. E eu lancei uma pergunta para os jovens. O que é Deus para você? O que é Jesus para você? E cada um respondeu, mas a maioria respondeu: Jesus para mim é tudo. Jesus para mim é tudo. Claro que Jesus Cristo é tudo em nossas vidas, né? Claro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Mas fica algo meio vago, fica algo muito superficial. Ele é tudo o que para você? O que representa Jesus para você? Você pode falar: ele é o meu Salvador, porque a Bíblia assim nos ensina, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Ele é o Criador do universo. João capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus é meu grande amigo. Jesus entrou na minha vida e fez uma grande mudança. Ou seja, eu posso falar que Jesus é algo maravilhoso, né? Com mais objetividade. Isto é praticar teologia sistemática. Quando eu falo com clareza para as pessoas ao meu redor, seja meus irmãos em Cristo, seja na igreja, ou seja onde quer que eu esteja, quais são as verdades que eu acredito. Então Deus é o Criador do universo, Deus é um Deus de amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e assim vai. Talvez você não lembre lá de cor o versículo, mas você pode citar partes daquele versículo, né, que defende a sua ideia, a sua crença, aquilo que você acredita. Isto é praticar a teologia sistemática. Para onde eu vou após a morte? A Bíblia diz que se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu vou para o céu. A Bíblia me dá certeza nisso. Então, ou seja, há vários textos, e aquele que não crê em Deus está condenado à morte eterna. Tá? Não é dizer de maneira superficial, mas com objetivo.
Você não precisa ser catedrático naquilo que está falando, mas saber e conhecer a verdade que você assim defende e que você assim crê, tá? Então é interessante que no texto lá de Mateus, capítulo 16, né, versículo 16, eu vou ler para vocês o texto, Mateus 16, você vai acompanhar aí na tela. É interessante, né, quando Pedro responde uma pergunta que Cristo fez para os seus discípulos, tá? Diz assim, versículo 15 e 16, vou ler para vocês. Diz assim, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que interessante, né? Talvez Jesus Cristo perguntou, né? O que os homens dizem que é o Filho do Homem? Jesus Cristo fez uma pergunta para todos os discípulos que estavam ali. E eles responderam, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, que você é um dos profetas, né, que voltou. E fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta dos homens, depois ele pergunta para os seus discípulos. Imagina se eles respondessem como aqueles jovens me responderam. Ah, Senhor, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo para nós. Não era essa a resposta que eles queriam ouvir. Foi o que Pedro disse. O Senhor é o Cristo. Ou, em outras palavras, o Messias. A palavra Cristo e Messias são sinônimos, né? Cristo é uma palavra grega, Messias é uma palavra hebraica, que ambas têm o mesmo significado, né? Que no português seria traduzido por ungido, tá? Então, como o texto de Mateus e o texto do Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua franca, né? Era vamos dizer assim, o inglês da época, tá? A língua que todo mundo falava, a língua grega. Então, usou-se o termo Cristo, né? Mas no hebraico era Messias. Então ele falou assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo, né? Reconhecendo a divindade de Cristo também. Então, nós vemos que ele falou com objetividade, não com superficialidade, tá? Então nós temos que ser crentes assim, tá? Então isso tem a ver com a teologia sistemática, tá? Então o ponto 2 da nossa lição diz teologia bíblica. O que seria isto? Teologia bíblica. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. Olha só que o autor aqui colocou na revista, e tem um ponto importante, né, que depois eu vou colocar para vocês aí, para vocês verem também, que diz, o herói e ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então, teologia bíblica, em outras palavras, é a teologia que nós trabalhamos em cima daquele determinado texto. Então, ou seja, quais são as verdades que aquele texto assim nos ensina? Quais são as verdades? Quais são as teologias que aquele texto nos ensina? É assim que nós trabalhamos. É assim que nós usamos nos cultos, na escola bíblica dominical. Nós lemos esse texto aqui, voltando lá para Mateus 16, que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual que é a verdade que está inserida ali naquele texto, que nós podemos entender? Qual a teologia que está dizendo ali? A teologia de Cristo. A teologia afirmando uma verdade fundamental, que Cristo é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Que Jesus é o centro da palavra de Deus, e que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é Deus assim como o Pai. Estão entendendo? Então isto é teologia bíblica, quando eu procuro me aprofundar na verdade que aquele texto está dizendo, em correlação com outros textos também. Claro que não é somente esse texto, vamos ver outros textos, né, que Jesus se apresenta como o Messias prometido, tá? O Messias prometido, né? Vamos lá para João, quando Jesus Cristo fala com aquela
mulher samaritana, no capítulo 4 de João, versículo 22, de Cristo falou para a mulher o seguinte: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Cristo está dizendo, em outras palavras, né, que o Messias prometido viria dos judeus, e ele era judeu da linhagem de Davi, né, e era a salvação prometida pelo Senhor. Então, teologia bíblica é isto, meu amado irmão. Você realmente se aprofundar nas verdades fundamentais da palavra de Deus, tá? Depois o autor fala aqui: é importante considerarmos o que toda a Escritura diz sobre determinado tópico, mas podemos cair no perigo de tirar o texto do seu contexto. Olha só, ele alerta aí. É isso que as seitas fazem, né? Elas focam nos tópicos e tiram o texto do seu contexto. Além disso, Deus não nos deu uma enciclopédia teológica, mas uma santa biblioteca, que é a Bíblia, que nos conta progressivamente uma história do Éden à Nova Jerusalém. Esse é o papel da teologia bíblica, né? É realmente contar essa grande história. Interessante, né? A Bíblia, ela narra uma história que começa lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e a Bíblia diz lá no início, em Gênesis, que Deus fez para eles roupa de animais. Olha só, né? Lá no livro de Gênesis, vamos lá para o livro de Gênesis para ver sobre essa passagem, tá? Na qual Deus proveu a salvação para o homem, né? E diz o seguinte, capítulo 3, versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente que a Bíblia nos ensina aqui, que Moisés está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, se referia a Jesus Cristo, que seria o descendente da mulher, né? Aquele que Deus que se faria homem e viria para morrer em nosso favor, para que nós pudéssemos ter uma solução para o grave problema que é o pecado, que assola toda a humanidade, né? Que por causa do pecado humano, toda a humanidade foi maldita, né? Toda a criação sofre as consequências, né? Sofre do pecado. Então nós vemos o que aconteceu aqui nas Sagradas Escrituras. Então, ou seja, a Bíblia narra uma história, começa em Gênesis, e assim vai desenvolvendo toda a história. Nós vemos Abraão sendo chamado por Deus para ser pai de muitas nações, isso apontava para Cristo. O rei Davi, como grande rei, né, apontava para Cristo. E depois vemos toda a narrativa bíblica, os textos messiânicos, né, e o ponto central, o ator central da Bíblia, né, a personalidade central da Bíblia é Jesus Cristo. Então isso é o papel da teologia bíblica. Então você, um cristão, não se assuste quando você fala que você é um teólogo. Você é alguém que defende as verdades fundamentais da palavra de Deus. Alguém que realmente persevera na palavra de Deus, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que eu vou ler para vocês também, um texto que nós já comentamos, né, alguns dias atrás. Atos 2, 42, que é um texto que fala que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e perseveravam também na doutrina dos apóstolos. Tá? É um texto fundamental que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam naquilo que eles tinham aprendido na palavra de Deus, né? Naquilo que a Bíblia assim nos ensina, né? Então que você possa, meu amado irmão, se preocupar com isto, tá bom? Que você possa realmente se glorificar a Deus, que Deus nos confiou a sua palavra, que Deus se revelou na sua palavra para que nós pudéssemos crescer e conhecer mais e mais da palavra de Deus. O autor Mark Dever, né, que escreveu esse livro aqui,
9 marcas de uma igreja saudável. E a nossa lição, né, ela foi também, retirou muito material desse livro, eu estou lendo esse livro, e ele fala aqui na página 63, você não tem acesso a esse livro, né? Depois, mais para frente, eu vou ver se eu deixo na igreja um exemplar desse, você poderá depois, quem quiser ler, poderá depois pegar na nossa biblioteca e ler, que fala o seguinte: se pudermos ver e ouvir distintamente essas linhas, entenderemos com maior nitidez o Deus da Bíblia. Ele fala da linha da história que a Bíblia assim narra, tá? Ele fala o seguinte: podemos resumir a grande linha histórica da Bíblia em apenas 5 palavras. Olha só, resumir a história da Bíblia em 5 palavras. Isto é, o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Ele é Criador, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é soberano. É isso que a Bíblia narra de Gênesis e Apocalipse. Deus é o Criador do universo, do homem, de todos os seres. Deus é um Deus santo, é um Deus que não dá sua glória para ninguém, né? É um Deus fiel, porque cumpre as suas promessas, né? Tudo que ele prometeu e profetizou nas Escrituras está se cumprindo. Nós vemos que dia após dia se cumpre a palavra de Deus. Ele é um Deus amoroso, que desde lá de Gênesis, né? Deus proveu para o homem a salvação, né? Preparada antes da fundação do mundo, né? Lá em Gênesis 3, que nós lemos também, versículo de número 21, diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus fez roupas de peles de animais. Ou seja, um animal justo, um animal inocente, foi morto, derramou o seu sangue para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então Deus, né, foi aquele que realizou o primeiro sacrifício. Então esse animal que morreu, que nós não sabemos qual animal era, nós não temos ideia, a Bíblia não revela isso, né? É um mistério. Mas esse animal simbolizava Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que está em sintonia com esse texto revelado no Novo Testamento. Então nós vemos, meus amados irmãos, como é importante entender isso, que Deus é um Deus de amor e que Deus é um Deus soberano. Um Deus soberano, que está sobre todas as coisas, né? Que reina sobre todas as coisas, que tem o mundo em suas mãos, que um dia colocará fim em todo o mal. É um Deus que nós assim cremos e assim vivemos e praticamos, tá? Então é importante isso. E o ponto 3, que o autor coloca aqui, implicações para a vida da igreja. Então o que isso implica? O que isso tem a ver com a igreja, né? O que isso significa para a vida da igreja? Ele coloca uma pergunta aqui. Primeiro, significa que, como igreja do Deus vivo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15, o texto que nós lemos lá no início da nossa lição, né? Ali está dizendo, revelando uma verdade bíblica, uma teologia bíblica da igreja, que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja é um edifício, né? A Bíblia não apresenta a igreja como edifício, que nós somos o templo do Espírito Santo, todos nós somos a igreja. Paulo fala muito bem isso lá em Efésios capítulo 2. E esse edifício está edificado sobre a rocha que é Cristo. Cristo é o alicerce da igreja. Se nós tirarmos Jesus, a igreja perde o sentido. A igreja vira um clube. A igreja vira uma coisa qualquer. Não uma igreja essencialmente bíblica. Porque se a história bíblica revelada nas Escrituras tem Cristo como centro, a igreja tem que se fundamentar nesse centro que é Cristo. Porque hoje nós vemos um evangelho que prega um Jesus manipulado, não um Jesus da palavra de Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, que é o nosso Senhor. Então, é fundamental isto, tá? Ela deve sustentar e exibir uma unidade em unidade, a verdade da palavra de Deus a todos. Deve sustentar e exibir e levar, proclamar a verdade a todos. A igreja tem que entender esse papel.
A igreja tem esse papel de levar pessoas a conhecer a Cristo, né, a realmente ter um encontro e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se a igreja perder esse propósito, ela perdeu todo o sentido, né? Como diz lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, diz assim, né? Jesus Cristo falando: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ordenou: vão, saiam, ide, né? Que diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. Aí vemos a forma trinitariana do batismo, né? Ele fala: façam discípulos, né? Seguidores de Cristo. Não é somente pessoas que dizem ser cristãs, mas verdadeiros seguidores de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, como igreja, temos que entender isto, né? Qual a implicação dessa teologia, da importância da teologia para a igreja? É uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus, uma igreja que procura conhecer e se aprofundar nesse conhecimento e de proclamar e anunciar esse ensinamento a outros, discipulando outros. O discipulado é algo contínuo em nossas vidas. Nós vamos ensinando. Discipular é ensinar a obedecer tudo aquilo que ele tem ordenado, tudo aquilo que ele assim deixou em sua palavra. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que você possa ter aprendido um pouco mais nessa nossa aula sobre teologia bíblica, né? A importância da teologia bíblica para uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que busca conhecer a palavra de Deus e ter Cristo como fundamento, porque ele é o verbo, né? Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo revelado, né? O verbo revelado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus assim te abençoe. Eu aguardo você aí na próxima aula. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar então um hino antes de encerrar nossa aula. É um hino bem fácil, eu creio que você já cantou outras vezes, conhece bem esse hino, que fala: fortalece tua igreja, ó bendito Salvador. É um hino muito bonito do nosso hinário, que você poderá assim estar cantando e louvando o Senhor, que esse hino na verdade é uma oração, que fala: fortalece tua igreja, ó bendito Salvador. Então que Deus possa fortalecer nossa igreja. Estamos falando de uma igreja saudável. E uma igreja saudável é uma igreja forte. Todo mundo que é saudável tem força, tem energia, tem vitalidade. Então uma igreja que deixa de ser saudável é uma igreja fadada à morte, fadada a deixar de existir. Então que a igreja nossa de Interlagos possa ser uma igreja forte, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a fé entregue pelos apóstolos, uma igreja que não deixa se levar pelas ideologias que surgem por aí, pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, mas uma igreja que busca ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena
Louvado seja o Senhor. Que Deus possa vivificar a sua vida, vivificar a nossa igreja, vivificar a nossa alma dia após dia. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa aula. Espero você no nosso culto. Espero que você possa também na próxima semana estar firme e forte, aprendendo mais da palavra do nosso eterno Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é verdade. A Tua palavra que revela, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua majestade, ó Pai. Que nós possamos nos firmar cada vez mais em Cristo. Cristo que é o centro da nossa fé. Cristo que é a essência da nossa adoração. Cristo que é a oferta pelos nossos pecados. E nele nós alcançamos a salvação, ó Deus. Obrigado, Deus, por tão grande amor, por tão grande obra, que o Senhor se revelou na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Ó Pai, que nós possamos ser livres, ó Pai, toda a seta maligna, tudo aquilo que não provém de Ti. Oramos pela nossa igreja, oramos pelo nosso povo. Firma cada um no caminho do Senhor, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pela nossa irmã Cristiane, pela sua família que perdeu sua avózinha, ó Deus, que faleceu, que assim se cumpriu a sua vontade. Que o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas, que o Senhor conforte os corações desses familiares, ó Pai. E abençoe cada um da Tua igreja, seja, ó Pai, idoso, criança, cada família, adulto, que o Senhor possa dar graça e força para que possamos ser uma igreja forte e permanente, caminhando, ó Pai, em direção à Canaã celestial. Cuida de nós. Obrigado pela Tua palavra, que falou muito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você na próxima aula. Amém. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você.
momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história.